Vou fazer comentários sobre a usina de reciclagem do município de Londrina. No final da administração do prefeito Luiz Eduardo Scheida, foi comprada uma usina de reciclagem aqui no nosso município, e essa usina nunca foi instalada. Então, ficou colocado como se sendo um mico, um gasto desnecessário, mal planejado, enfim, algo equivocado. Em parte isso tem alguma procedência, em outra não. Ocorre que naquela época tinha uma verdadeira moda nas cidades brasileiras, com um pouco mais de consciência ambiental, da construção das usinas de reciclagem. Então, ao exemplo dessas imagens que você vê, que é o funcionamento das usinas de Arapongas, que ainda persiste. Então, essas cidades, elas eram consideradas avançadas quando tinha uma usina de reciclagem. Essas usinas são equipamentos caríssimos, estruturas enormes, que demanda muita mão de obra, muita gente trabalhando, em razão da esteira, da sua velocidade, máquinas e um grande problema, um grande mico ambiental, um grande equívoco ambiental. O material é absolutamente contaminado, mal separado, um baixíssimo aproveitamento. Então, as cidades que tiveram ou que ainda tem essas usinas, as mantém com grande dificuldade e para não promover o desemprego das pessoas que lá trabalham, ou mesmo em razão da pressão do próprio Ministério Público e os órgãos ambientais para que elas mantenham a coleta seletiva. Então, por que seria um mico? Por que seria sido ruim para a cidade de Londrina se a usina comprada naquela época tivesse sido instalada? Porque nós não teríamos ido de encontro à solução, que é a melhor solução, que é a solução adotada na cidade e adotada na média das cidades brasileiras atualmente, que é a separação na origem, a separação na casa das pessoas. Ou seja, é equivocado você pegar o lixo doméstico, misturar esse lixo junto com papéis higiênicos, junto com contaminantes diversos, com resíduo orgânico, colocar dentro de um saco, colocar em um caminhão compactador e lá na frente um grupo de pessoas, mesmo que com máscara, com luva, trabalhar na separação desse material. É absolutamente equivocado, não educa, não vai no conceito da solução na origem. Esse material, então, a população transfere para o poder público o ônus da separação. Então, você primeiro tem um baixíssimo aproveitamento, uma altíssima contaminação do lixo, um lixo ruim, de péssima qualidade, desvalorizado. Então, esse processo ele é equivocado. Se Londrina tivesse implementado esta usina, ela não teria ido de encontro à formação das ONGs, que permitiu, mesmo com pouco apoio do poder público, nos transformar na cidade brasileira que mais recicla. Ou seja, a entrega do saco no imóvel das pessoas cria nelas a obrigação de colocar resíduos recicláveis naquele saco. É um saco especial, um saco verde, então ela já sabe separar o que é orgânico do inorgânico. E os barracões, mesmo sem equipamentos nenhum, conseguem fazer a separação em muitos tipos de materiais, de plástico, metais, enfim, uma enorme quantidade de material. E aí nós temos um aproveitamento incrível, um aproveitamento de cerca de 96%, de um material reciclado, apenas 4% de rejeito, enquanto que nessa usina, observa-se aí a maneira que os catadores trabalham, o aproveitamento é baixíssimo, não chega a 40% de todo o volume que é levado, em nenhuma hipótese, não chega muitas vezes a 30% já do volume. Então é muito pouco. Além disso, mesmo o material reciclado, ele é contaminado, ele é sujo, ele tem um preço menor. Então é um equívoco. Por outro lado,
o tempo passou e nós nos tornamos a cidade brasileira que mais recicla. Nesse momento, a usina volta a ser absolutamente necessária. Por que ela volta a ser absolutamente necessária? Ela volta a ser absolutamente necessária porque nós temos o próximo passo, que é a implementação da compostagem. O Ministério Público exige, no estado do Paraná, a implementação da compostagem. É uma boa prática, as prefeituras devem fazê-lo. Ou seja, é exatamente o lixo orgânico que cria o chorume, que contamina os nossos rios, os nossos mananciais. Então nós precisamos de uma usina para separar o resíduo orgânico do resíduo orgânico algum contaminante. Ou seja, incentiva-se, estimula-se a coleta seletiva no máximo, no seu limite, né, no processo convencional, indo para barracões, para coletadores, e lá pode até ter algumas esteiras, mas não é uma usina, é apenas uma esteira separadora. E então, o material orgânico é catado de forma separada, é coletado de forma separada nos imóveis e levado para essas usinas aí, para fazer a sua separação e a trituração desse material. Ou seja, remover algum vidro, remover algum plástico, remover algum contaminante que esteja junto do resíduo orgânico, levando em conta que é muito difícil você ter uma segurança e um processo educacional tão intenso na população que ela não coloque no meio do resíduo orgânico nenhum tipo de resíduo não orgânico. Então sempre haverá algum problema nesse sentido. Portanto, a usina se faz necessário. Mas depois do processo da reciclagem está amplamente difundido e implementado no município. Então a gente vê que o tempo é o senhor da razão. O que poderia ser um mico há 10, 12 anos atrás, hoje se torna absolutamente necessário, já numa nova visão, numa nova postura, numa nova condução, que é, após a implementação total da coleta seletiva, a implementação da compostagem, com a trituração e a transformação em adubo dos resíduos orgânicos. A usina, então, passa a ter um papel apenas de tirar os rejeitos e os materiais recicláveis que, porventura, a população ainda venha colocar junto com os resíduos orgânicos. Aí, então, nós teremos apenas um aterro sanitário nos novos moldes, com todo o processo de controles ambientais, de rejeitos. Teremos a coleta seletiva estendida e implementada em 100% na cidade, com a sua obrigatoriedade, o cidadão tendo que fazê-lo sob pena de ser punido, o resíduo orgânico sendo processado numa usina adequadamente transformado em adubo e o aterro recebendo apenas rejeitos, apenas rejeito. É o tempo, é o senhor da razão, é Londrina indo em direção às boas soluções e às boas práticas. É a Ecometrópole. Participe desse processo, contribua. www.ecometropole.org. A revolução ambiental começou e precisa de você. Assine o termo de compromisso com a Ecometrópole, recicle, faça a sua parte.